Alien 3 começa com um golpe muito baixo, uma rasteira que ninguém estava esperando e que muito provavelmente colocou o público que assistiu ao filme pela primeira vez em 1992 imediatamente numa posição defensiva, pronta para atacar esse filme desgraçado que ousou fazer o que a gente já vai comentar que ele fez. Fora isso, esse terceiro filme da franquia sofreu com diversos problemas de produção, troca de roteiristas e diretores e as tradicionais interferências do estúdio, né? E esse turbilhão de miséria veio com tudo pra cima do diretor David Fincher, que fazia aqui o seu primeiro longa-metragem, né? E quase não sobreviveu na indústria para nos conceder futuramente as maravilhas cinematográficas que são Seven, Clube da Luta, Zodíaco, Garota Exemplar e por aí em diante. O próprio David Fincher renega até hoje esse filme problemático e imperfeito que é Alien 3, mas eu tenho uma novidade para vocês, a gente tá aqui para defender essa obra-prima da sétima... Tá bom, não é obra-prima não. A gente vai discutir sim tudo de errado que existe aqui, mas no intuito de tirar dessa análise algumas virtudes bem interessantes que o filme trouxe para a saga da Ripley, e que eu considero ideias muito valiosas que foram bem exploradas mesmo num filme tão imperfeito. E mesmo essa imperfeição consegue ser fascinante, né? Já que ela traz uma boa dose de frustração, mas também faz com que o filme se torne um estudo de caso sem fim, né? Capaz de ser eternamente discutido, desmontado e remontado, observado por vários ângulos, e é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Eu inclusive admito que boa parte do filme apela muito mais para mim conceitualmente do que diretamente, né? Quando eu sento e assisto Alien 3, eu não sou tomado por uma experiência totalmente emocionante e instantaneamente profunda, né? Mas é quando eu paro e penso no filme que ele consegue de alguma forma permanecer ali, ecoando seus temas, né? Suas imagens e principalmente o seu desfecho. E é claro que nem todo mundo vai apreciar o filme só por isso, mas para mim esse sentimento talvez seja o suficiente para que eu considere esse capítulo da saga Alien digno de fazer parte dessa história, coisa que eu já não diria sobre o filme seguinte, mas a gente já chega lá. Dito isso, eu recomendo fortemente que a versão definitiva desse filme é o corte lançado em 2003, chamado Assembly Cut, que é uma espécie de versão do diretor sem o aval do diretor, já que o David Fincher não reconhece a paternidade do filme, né? Mas esse corte foi montado recuperando várias cenas deletadas do estúdio na versão original e usando de base muitas das anotações do David Fincher, o que eu acho que concede uma certa validade, né? Uma integridade à visão da obra. E onde você assiste esse corte, com o VPN eu acho que dá para assistir pela MUBI, mas fora isso só nos confins do espaço não regulado, né? Longe aí do alcance das companhias Weyland-Yutanis do mundo real. Infelizmente. Mas vamos lá, eu acho que a grande redenção de Alien 3 acontece por uma progressão até bem natural que rola nesse capítulo, né? Que continua explorando o ciclo temático dos filmes anteriores e encerra essa história de um jeito que eu considero bem coerente, pensando que a saga Alien nunca foi um Star Wars da vida, né? E faz muito sentido que a trama seja concluída retornando a essa visão pessimista e até nihilista da existência, né? Embora não sem antes conceder mais um avanço importante no desenvolvimento de personagem da Ripley. Pensando nesse ciclo, a gente pode enxergar o primeiro filme como sendo sobre nascimento, envolvendo ali todas aquelas questões sobre reprodução, consentimento ou não, parto, enfim. Daí o segundo seria sobre a vida em si, o custo e as motivações da sobrevivência, e finalmente o terceiro filme se propõe a fazer uma reflexão sobre a morte, sobre a finalidade inescapável, né? E o jeito como seres humanos lidam com isso, seja pela procura da religião, seja pelo direito individual de definir como vai ser essa morte e por aí em diante. Com isso em mente, eu fico feliz que uma das ideias iniciais do roteiro, que faria a história se passar num monastério espacial, todo feito de madeira, tenha sido preservada de certa forma na versão final, já que a produção trocou o monastério por uma prisão, mas manteve a ideia de os prisioneiros serem devotos bem fervorosos, né, de algum tipo de religião fundamentalista, numa abordagem que me lembra muito o filme O Nome da Rosa, com Sean Connery, justamente sobre a caçada a um assassino dentro de um monastério. Tem todo aquele clima de clausura, né, e religiosidade opressiva, e o David Fincher preserva muito do estilo mais arcaico da ideia anterior, né, presente aqui no design de produção industrialista, quase medieval, banhado por tons muito marrons na direção de fotografia e figurino, que fazem dessa prisão menos um cenário padrão de ficção científica e mais um manicômio abandonado e mergulhado nas sombras, né? Onde os personagens se tornam esses ratos num labirinto sendo perseguidos por uma grande força do mal.
Nessa mesma linha, eu adoro a trilha sonora do Elliot Goldenthal, que investe num clima bem pesaroso e amplifica a temática religiosa com um canto gregoriano solitário, né? E uma atmosfera sonora que passa bem longe dos acordes bombásticos e militares do filme anterior. Inclusive denunciando essa troca de clima já na abertura, com a fanfarra tradicional do logo da Fox sendo corrompida por umas notas dissonantes que impedem aquela música triunfante de ser concluída, né? E no lugar inserem esse lamento religioso melancólico e cada vez mais ameaçador. A própria Ripley se torna um agente interessante nessa batalha espiritual, surgindo nessa prisão quase como a materialização do anticristo, né? Vindo de fora e trazendo consigo o demônio encarnado na forma do xenomorfo. Mas o David Fincher, aos poucos, vai santificando a figura da Ripley, filmando o rosto dela, né, com o seu cabelo raspado aí, de um jeito bem parecido com o da Joanna Dark no filme clássico de 1928, as duas sendo mulheres atormentadas por homens inescrupulosos, os teólogos e promotores, no caso do filme do Dreyer, né, e os prisioneiros e funcionários invisíveis da companhia em Alien. E de novo, as duas personagens encaram uma jornada de sacrifício por uma causa maior. Daqui a pouco a gente explora mais dessa temática toda, né? Mas antes disso, vale comentar alguns dos problemas gerais do filme antes de a gente falar do grande golpe baixo aí do roteiro também. Talvez uma das coisas mais frustrantes para mim é que os efeitos especiais do Alien dessa vez sejam tão irregulares, né? E é claro que boa parte da culpa cai sobre o estúdio e a pressão para manter a data de lançamento, mas também existe o lance da limitação tecnológica da época e a decisão criativa de usar um método diferente que é muito interessante, mas infelizmente não conseguiu ser tão bem executado assim. Por exemplo, em alguns planos mais próximos e estáticos, eles usaram um cara vestido de Alien, né? E essa versão tá ótima, o efeito se segura tranquilamente. Mas como o Alien desse filme tinha um visual mais animalesco, né, por ter nascido de um hospedeiro não humano, muitas cenas precisavam mostrar essa agilidade maior da criatura e para isso a equipe resolveu usar uma marionete que era filmada separadamente das outras cenas, né, e depois recortada e inserida no cenário filmado com os atores. E essa composição de duas imagens totalmente desvinculadas é simplesmente terrível. Você vê nitidamente aí o contorno do recorte, né, e eu acho que o impacto de ter os atores cara a cara com um ser tão assustador vai para o espaço. Fora isso, existe uma grande sequência de perseguição no filme, com os prisioneiros fugindo do Alien por uns corredores intermináveis, e a solução encontrada para representar isso foi usar um POV, um plano do ponto de vista do Alien, que até parece interessante, né, nas primeiras 2, 3 vezes, de um total de 57 repetições do mesmo tipo de plano. Sério, não só isso perde o sabor da novidade muito rápido, mas a sequência no geral é bem confusa e fica muito difícil entender o que está acontecendo, onde estão os personagens, onde está o Alien, e o resultado não consegue gerar muita tensão ou conexão emocional. Outro problema que eu vejo está numa certa rotatividade de personagens coadjuvantes, né, que vão se alternando como as principais interações da Ripley ao longo da trama, nunca permanecendo por muito tempo com ela. E eu até entendo que isso fortalece o senso de solidão e isolamento da protagonista, mas isso não deixa de prejudicar o embalo emocional da narrativa, né, já que toda vez que se troca um coadjuvante, o filme parece que dá uma freada que recomeça a construção desse embalo, né, que vai ser freado de novo quando rolar a próxima troca de coadjuvante. E eu não acho isso péssimo, né? Mas é uma escolha criativa que traz esses efeitos colaterais que estão sempre interrompendo e sabotando algumas recompensas dramáticas durante a trama e deixando para entregar tudo isso só no clímax, que na minha opinião até consegue corresponder à expectativa, mas você tem que ser paciente de esperar. Finalmente, vale dizer que a versão lançada nos cinemas tira muito da ambientação desse planeta Fury 161, já que remove todo o começo originalmente pensado pelo David Fincher, que era um começo que criava um baita clima, né, mostrando como é a vida nesse planeta através de umas tomadas externas que entregam a dureza de um local onde só o que se prolifera é a sujeira, a infestação, a doença, né, os piolhos que justificam o cabelo raspado dos personagens e por aí em diante.
Sem contar toda uma subtrama de um dos prisioneiros, o Golic, ficando fascinado com Alien, né? Enxergando nele um ser digno de adoração e libertando a criatura de um aprisionamento, continuando as analogias religiosas de devotos fanáticos por entidades malignas, e são detalhes como esse que ajudam muito a diferenciar esses prisioneiros, que pensando só no visual, no figurino, no corte de cabelo, são parecidos demais e meio difíceis de distinguir, né? Pelo menos no corte original, mas no Assembly Cut eles ficam mais bem delineados. Vamos então discutir Alien 3 em detalhes, e para isso fica o aviso de spoilers. Se você não viu, assiste lá e depois volta para cá. Olha, não dá para negar que Alien 3 é bem corajoso, né? Disposto a indignar quase todo mundo que adorou o filme anterior logo de cara, com menos de 2 minutos de projeção do filme, matando todos os personagens principais que tinham sobrevivido aos eventos de Aliens: O Resgate, com exceção da Ripley, claro. Mas assim, o Hicks, o Bishop e principalmente a Newt, aquela criança fofa, são sumariamente eliminados da história sem qualquer piedade, né? E eu entendo o quão divisível é essa decisão. Afinal, a gente tinha acabado de viver uma montanha-russa de emoções nessa jornada de sobrevivência da Ripley e os seus amigos, e a recompensa tinha sido satisfatória, né? Aquele filme termina com a formação de uma família improvisada, um final feliz bastante Spielbergiano, né? Que a protagonista merecia muito, depois de todo o seu trauma, da perda da sua filha e dos sofrimentos acumulados desde o primeiro filme. Tirar isso do espectador é uma escolha polêmica até hoje, e é justo que muita gente considere isso imperdoável, né? Mas eu vou defender que essa escolha mergulha o filme num clima desesperançoso e sombrio que honestamente tem tudo a ver com Alien. E também me parece o próximo passo ideal numa história que não teria muito a ganhar se resolvesse simplesmente repetir o clima de aventura do filme anterior. Esse golpe baixo, né, cria justamente a oportunidade de fazer essa reflexão sobre a morte, sobre a inevitabilidade do fim. Ele conecta tematicamente o tema da religião com a introspecção melancólica da Ripley e oferece para ela a chance de lutar pela primeira vez só por ela mesma e por mais ninguém. E é interessante demais ver a personagem tocar o f***, né, e virar as costas para uma existência que nunca estendeu a mão para ela. É divertido ver ela se portar de um jeito mais sarcástico ou mesmo frio, já que ela não tem mais nada a perder, e a Sigourney Weaver entrega aqui talvez a versão da Ripley com mais nuances, né, com mais camadas emocionais que vão muito além de simplesmente sobreviver ou proteger os outros. Num ensaio em defesa do filme, o crítico Scout Tafoya, que escreve no site do Roger Ebert, vai dizer que Alien 3 subverte a narrativa conservadora que vinha dominando a personagem até ali. Por mais vanguardista que tenha sido o protagonismo da Ripley nos filmes anteriores, ele vinha com uma certa consolidação de um papel cultural muito tradicionalmente feminino, principalmente em Aliens: O Resgate, né, onde ela se torna esse ícone da maternidade protetora, e o seu final feliz está vinculado a essa formação de uma família, até incluindo o Hicks, né, como potencial figura paterna. Já em Alien 3, a narrativa seria muito mais puramente feminista, já que ela se trata de uma mulher lutando para preservar a integridade do seu corpo, principalmente do seu útero, né? Quando ela descobre que ela foi incubada por um facehugger quando hibernava e está gerando ali uma nova rainha alien dentro de si. Não é difícil perceber a discussão sobre aborto sendo levantada, pensando que a Ripley foi a vítima de uma violação, e existe todo um conjunto de homens querendo preservar essa gestação, enquanto a Ripley luta praticamente sozinha para decidir por ela mesma o que é feito com o seu próprio corpo. E eu acrescentaria que debater esse contraste entre uma suposta narrativa conservadora do filme anterior e a progressista de Alien 3 não significa que uma seja melhor que a outra, pelo menos na minha opinião. A versão mamãe feroz da Ripley no Resgate, né, é tão emocionante, tão legítima quanto a versão da Ripley que finalmente se permite pensar em si mesma, nas suas vontades e no seu jeito de lidar com uma situação incontornável. Elas podem ser vistas como etapas diferentes da mesma jornada de personagem, e por mais que os objetivos das duas Ripleys pareçam meio antagônicos, o resultado dos dois é semelhante. E esse resultado seria a salvação de seres humanos, seja pela preservação das pessoas próximas a ela no segundo filme, ou o livramento da raça humana do contato com os aliens no terceiro filme. E por isso mesmo que a gente considera ela uma heroína, mesmo que trágica, mas porque em cada filme ela vai tomar caminhos diferentes, mas o objetivo final seria o mesmo.
Aliás, essa cena final da Ripley se lançando num lago de fogo pro desespero de um homem que queria exercer o seu domínio sobre ela é maravilhosa, né? Ela volta a se conectar com a narrativa da Joanna Dark. Nos dois filmes você tem a presença de homens manipuladores que oferecem uma saída enganosa, a confissão dos pecados para Joanna e a cirurgia super confiável de remoção do feto para Ripley, mas ambas as personagens recusam essa oferta tentadora e terminam sendo envolvidas pelas chamas numa morte muito trágica, mas que preserva os seus princípios. No caso da Ripley, de novo, tem uma diferença entre os cortes do filme. Na versão original, o alien nasce e ela abraça esse filhote de um jeito quase maternal, levando ele para a morte junto com ela. E no Assembly Cut, ela só cai no fogo numa imagem mais sutil. E eu confesso que eu não sei exatamente qual das duas eu prefiro, já que o contexto é o mesmo, né? Ele me emociona por si só, independente da versão. De qualquer forma, as imagens que fecham a narrativa são muito emblemáticas. Uma série de portas e portões se fechando, se trancando, encerrando o caso, né, e concluindo de vez a história tão sofrida dessa mulher que encontra finalmente um pouco de alívio no silêncio da inexistência, né? Algo muito bem representado no último plano do filme. No primeiro Alien, a gente vê a Ripley hibernando sozinha depois de perder toda a sua tripulação. No segundo, ela dorme acompanhada dessa família forjada pelo impulso de sobrevivência. E no terceiro, só o que sobra é a cápsula vazia, né? Ecoando eternamente o som de uma voz otimista que estava ali aguardando o despertar de um sono profundo. E pelo menos por enquanto, a trama permite que essa voz permaneça descansando em paz. Inclusive tem as letrinhas, né, que fecham o caso dizendo que a companhia vai vender o resto dessa prisão como sucata, e esse é um último aceno para a ganância corporativa, né, que mesmo perdendo o grande prêmio, a Rainha dos Aliens, não deixa de tentar lucrar com isso, nem que seja ganhando alguns trocados. Mas enfim, é por isso que eu digo que Alien 3, mesmo sendo um filme profundamente falho, né, e traumático até para o seu próprio diretor, ainda assim ele possui uma honestidade artística, uma razão de existir, né, uma ideia interessante que complementa as outras ideias que foram desenvolvidas antes. E oferece uma resolução muito digna para esse arco da Ripley. Sem contar que ele teve um legado muito importante para a história do cinema. O crítico Noah Gittell, num artigo no site The Guardian, vai dizer que Alien 3 é um filme que precisou morrer para que outros pudessem nascer, e a gente até pode achar ruim, né, que ele tenha gerado uma nova leva de continuações desnecessárias da franquia, mas eu prefiro enxergar essa produção atormentada como o hospedeiro sofrido que produziu um organismo perfeito, uma criatura magnífica, mesmo de um jeito terrivelmente sombrio, que é a carreira do David Fincher, né, e os seus filmes tão pesados, tão obscuros, mas inquestionavelmente belos. E eu ouso dizer que esse corpo que ele deixou para trás é um filme que tem muitas virtudes também. Mas diz aí nos comentários o que você acha de Alien 3, né? Vamos continuar a discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais nessa série que eu tô fazendo até o lançamento de Alien Romulus, em agosto. E a gente se vê no próximo vídeo.